aqui é o livro que eu escolhi o texto, a Silvia mandou três livros no total, e eu me interessei bastante por esse em específico. É, eu não sei dizer, mas é que igual, né? Ele fala sobre filologia, que é um assunto que eu confesso que faz muito tempo que eu não via nada a respeito. Não que não tenha, só fazia tempo que eu não li. Enfim, eu achei bem bacana o compilado em geral desse livro, não que os outros não sejam interessantes, mas igual essa parte aqui, ela fala bastante da questão da linguística, né? Dessa parte da tradução ligada à linguística e também, né, tem esse aspecto cultural, porque, né, eu creio que é Andrés Bello, o Bédio, não sei a pronúncia do nome dele, que ele é latino, ele é um criollo. Então, assim, eu achei bem legal falar, mostrar que os estudos da tradução, eles também têm essa influência latina, e desde muito tempo. Então, né, esse aqui é o capítulo, começa na página 13. Eu vou só parar de compartilhar, só para não dar ruim na transmissão, e eu só vou pendurar algumas coisas. Eu preferi nem fazer em formato de slide, se vocês não se importarem, porque eu achei que esse artigo ele é mais uma aula de história do que algo mais expositivo, assim, em relação à metodologia, sabe? E eu achei extremamente interessante, porque, né, a gente aqui na América do Sul é uma representatividade e uma honra enorme conhecer esse nome. Eu estava conversando com o John um pouco antes, eu tinha ouvido falar também dele já, né? Aquela coisa, quando a gente vai escrever, estava escrevendo minha dissertação, a gente vê N nomes, mas a gente tem que focar, né? Então, assim, eu sabia da existência dele, mas jamais sabia do impacto que ele teve. Então, né, indo do princípio, o artigo ele começa fazendo na introdução um contexto histórico de como que o trabalho do Andrés Bello influenciou na tradução. E o princípio está ligado à época do governo do reinado, do Império de Napoleão Bonaparte, tá? E que ele estava meio que, né, ele lá com a França, ele teve uns conflitos com a Espanha e ele meio que derrubou o rei francês, que era o rei Ferdinand. Acho que não lembro o número agora, mas eu anotei em algum lugar que já falo. E daí o Ferdinand, então, ele foi tirado do cargo de rei da Espanha e o Napoleão colocou o irmão dele, o Joseph, Giuseppe, eu imagino, Bonaparte, no lugar. E ele foi coroado rei da Espanha. E daí, pensando nisso, né, isso gerou uma espécie de discussão nas colônias, um burburinho nas colônias espanholas. Porque as colônias espanholas, por incrível que pareça, elas preferiam ser colônia do rei, que era o rei, né, por direito da Espanha, do que do irmão do Napoleão Bonaparte. E aí, a partir disso, surgiu esses burburinhos que foi o pontapé inicial para a independência dos muitos países, né, da América que falam muitos até hoje o espanhol e que eram dominados, né, pela Espanha na época. E a tradução ela começou a ter impacto aí, porque isso acabou gerando um contrabando de livros franceses, especificamente. Porque, né, os intelectuais franceses, especificamente, pelo que deu a entender no texto, eles são uma das principais influências em relação a esses pensamentos, a, não vou dizer abolicionista só, porque não é só no sentido da escravatura, né, no sentido de você deixar de ser colônia, né, de independência. Eu imagino que, né, deve ter o pensamento da Revolução Francesa, né, galera do Iluminismo. Teve vários pensadores que foram mencionados, eu imagino que é por aí. Então, a tradução ela começou a ser buscada aí. Por que contrabando de livros franceses? Porque, né, a França, quando, com a Espanha, né, quando o irmão do Napoleão estava governando a Espanha, ele fez uma espécie de doutrinação, ele maquiou todo o conhecimento que tanto as colônias quanto a própria Espanha tinha sobre esse tipo de coisa. Então, era meio que, como que eu posso dizer? Você não podia ter acesso a essa informação. Era tipo aquele espírito de inquisição, sabe? Você não ia ter acesso a esse tipo de conhecimento. E daí, então, o contrabando aconteceu, e como eram livros franceses, a tradução começou a ter a sua importância a partir daí, porque então tinha que ter gente que sabia francês e espanhol para fazer a tradução e para as pessoas começarem a ter esse pensamento. Enfim, esse conhecimento aí para também
né, compreender como é que funcionava para as colônias compreenderem como elas poderiam ser mais ativas no capitalismo moderno da época. E daí é que entra o Andrés Bello. Ele se tornou o editor-chefe do primeiro jornal de Caracas, tá? Então, assim, pensa que em 240 anos de Caracas, sendo uma das cidades governadas por espanhóis, apenas 240 anos depois disso é que surgiu o primeiro jornal, que foi o André Berrios, que foi o editor, justamente porque ele era um dos poucos que foi encontrado falante de francês e espanhol para fazer essas traduções, essas informações. O nome do jornal era La Gazeta de Caracas, que a primeira publicação foi em 24 de outubro de 1808, ano inclusive. Basicamente, a princípio, como eu comentei com vocês, ele foi um jornal pró o Ferdinand, achei aqui, o Ferdinand VII, que era o rei a princípio, que ele voltasse a governar a Espanha e suas colônias e que, né, o irmão do Napoleão Bonaparte saísse de cena. E, né, além disso, o Andrés Bello, além de ele ser crioulo, o que, né, é uma grande coisa, né, uma pessoa crioula ter esse conhecimento de várias línguas, ele teve a oportunidade de ter formação em artes e em filosofia na época, né, de acordo com os modos da época. Oi, Marli, tudo bem? E, enfim, e ele foi, né, meio que considerado um prodígio, pelo que o artigo diz, pelo menos assim, o artigo diz que ele com 16, 14 anos, ele já era um grande dominador de linguagens em geral, não só o francês e o espanhol, certo? Bom, e daí, né, no contexto do século XIX, né, os criollos, eles tinham essa possibilidade, então, de publicações em francês, graças nessa ponte com o Andrés Bello, que no caso esses, os criollos, eles foram os principais influenciadores, né, porque eles começaram a publicar as suas ideias em francês, porque, então vamos contextualizar. Andrés Bello, ele era um criollo, lá, né, da América Latina aqui, e que falava espanhol e francês. E daí, então, La Gazeta de Caracas foi uma ponte para também transmitir conhecimentos em francês de criollos, né, com esses pensamentos de independência, e que chegou até, né, a galera, os norte-americanos, chegou até os norte-americanos. Então, o que acontece? Os norte-americanos começaram a ler em francês, tiveram acesso à La Gazeta de Caracas, começaram a ter acesso a esse conhecimento de independência, por quê? Porque os criollos estavam tendo acesso a esse pensamento de independência, de deixar de ser colônia por conta dos livros contrabandeados em francês. Então foi todo um esquema de formiguinha ali, que uma tradução foi auxiliando outra tradução, e daí que foi chegando em várias culturas, em vários povos diferentes, tudo em prol da independência das colônias. Enfim, e daí, né, nesse período, nesse começo aí, nesse período do século XIX, teve a queda, a princípio, do governo da Espanha na Venezuela, e que daí, a partir disso, uma figura muito importante, que eu acredito que pelo menos quem aqui é brasileiro, eu não sei o John, mas com certeza já ouviu falar, que é o Simão Bolívar. Ele se tornou uma... A Silva, com certeza, já ouviu falar muito de Simão Bolívar. Não, estou defendendo o John, né, gente? O John mora aqui desde 79, gente, pelo amor de Deus. Passou pelo Ah, movimento sim. estudantil que gritava a palavra de ordem, claro que ele sabe, óbvio. Ah, sim, sim, claro, desculpa. Enfim, o Simão Bolívar, ele foi aluno do Andrés Bello, tá? E o Andrés Bello, é difícil lembrar como pronuncia. Ele foi o Olha, aluno dele. desculpa, só vou te ensinar. Hum, O B é fechado, então, nos países que falam LL como J, seria beijo. Se for hum, LL como L, então seria belho, que também uhum, é também falado assim, mas o B é sempre fechado, não vai ser aberto. Bello, Bello. Isso, ou beijo ou belho, tanto faz, mas é fechado. Ok, graças. Ok, então o Andrés Bello, ele foi professor de Geografia e Literatura do Simão Bolívar. Então, antes, né, de toda a grande ênfase que ele teve,
ele teve esse ensinamento todo do Andrés Bello, que teve esse conhecimento, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, o Andrés Bello, ele teve formação em arte e em literatura. Geografia ele nem teve, pelo que eu pesquisei também há pouco, assim, ele só teve esse conhecimento mesmo das muitas leituras, porque isso é uma coisa que também o texto ele traz bastante. Parece que ele era uma pessoa que morava na biblioteca, ele ficou um tempo morando em Londres e ele devorava os livros nos lugares que permitiam, claro, que ele entrasse, que teve, né, essa questão, né, ele estava ligado a Simão Bolívar, mas aparentemente Londres foi considerada nesse período ainda das independências das colônias meio que isso o John pode até comentar, que ele deve ser alguma coisa a respeito também, né, um porto seguro, um lugar aberto para o pessoal ficar discutindo sobre independência numa boa. Que Silvia, você quer falar? eles tinham interesse, porque como desculpa, Joe, mas só para completar, acho que você pode completar a parte que você sabe, a parte que eu sei é que eles tinham muito interesse econômico, porque eles queriam abrir os portos, abrir o comércio, e, claro, derrubando a ligação com os reinos que eram meio atrasados e considerados já meio retrógrados de Portugal e Espanha, eles iam poder fazer, entendeu, o negócio como foi o que aconteceu, tanto que foi o apoio que foi dado, entendeu? Não é, John, isso aí? Essa Pode história? falar, John. Pode Não, 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 falar. depois eu entro depois. Ok. Bom, enfim, aí nós temos o primeiro tópico, a primeira divisão depois da introdução, que eles chamam de Philological Foundation for a New Order, Transcription and Translatio, que daí fala, né, um pouco sobre como que, né, o Andrés Bello, ele trabalhava com o conceito de tradução, como ele compreendia, né, isso, claro, partindo das impressões, né, da autoria do artigo. Então, né, fala que o Andrés Bello, a princípio, no período que ele ficou no Chile, tá? Porque depois, como eu falei para vocês, ele vai para Londres. Ele foi responsável por uma gramática, a primeira gramática, que se chama Gramática Castelhana para el uso de los americanos. Então, ele fez uma gramática meio que do espanhol barra castelhano, né? Que a gente sabe que tem suas distinções, para quem, né? Todo mundo que quer aprender o idioma. Então, ele foi o primeiro a fazer essa organização, vamos dizer assim. E, além disso, ele foi o responsável por redigir o primeiro Código Civil do Chile, em 1855. A gramática foi de 1847, um pouco antes, inclusive. E claro que ele fez versões de traduções de ambos os documentos. Ele não deixou apenas em espanhol, justamente para que várias pessoas pudessem ter acesso. Enfim, ele também fundou e foi reitor da Universidade de México, quer dizer, de México, não, perdão, de Chile, tá? Ele foi o fundador e tem um trecho que eu fiz questão até de trazer aqui para vocês, claro que eu traduzi, que fala que a tradução foi mais do que uma mera habilidade para ele. Ademais, era um empreendimento político. Essa frase, né, eu não sei vocês, né, as muitas áreas que vocês já devem ter olhado, lido, trabalhado, mas eu sou muito a favor desta definição para tradução. Eu acho que é impossível, minha compreensão, você traduzir algo sem você ser político, né? Até porque tudo que a gente faz uma escolha, a gente deixa de escolher algo para escolher outro termo, é de certa forma um movimento político. Eu acho muito legal ter essa situação. Silvia, você quer falar? Não? Então tá. Enfim, aí depois então a gente tem também, né, que um momento que falam que no artigo que as traduções dele aparentavam ser tratadas como uma oportunidade para dar uma nova forma política do texto. Então, né, isso parece que é bem tratado pelas autoras durante o texto. Fala que assim, o Andrés Bello, ele chamava a maneira como ele traduzia, a técnica que ele utilizava de imitação. Esse é o nome que ele deu para a técnica que ele fazia, justamente porque ele fazia essa moldagem política e poética nos textos. Então, né, ele traduziu alguns poemas em espanhol também, e pelo que as moças dizem, quer dizer, pelo que a autoria afirma, é justamente nesse quesito. Ele dava essa alterada. Então, né, por exemplo, nas publicações do jornal, que ele dava as notícias para o povo, né, o jornal de La Gazeta de Caracas, eu imagino que ele fazia
essas moldagens, falar, eu estou traduzindo aqui essa informação em francês, mas ele botava um pouquinho do dedo dele ali, né, das opiniões dele, o que eu acho fantástico. Enfim, além disso, daí agora falando do período que o Andrés Bello foi para Londres, né, que foi antes de ir para o Chile, eu não sei se eu falei errado, mas foi antes dele ir para o Chile. Ele ficou basicamente 20 anos, tá, em Londres. E desses 20 anos, então a gente tem o período que teve a formação dele, né, em artes e literatura, como eu falei para vocês. E, né, na primeira década, pelo que fala, né, ele estava com bastante dificuldade financeira. Então, ele teve que fazer, vamos dizer assim, como a gente chama hoje, freela, né? Vários freelas de traduções variadas para literalmente conseguir sobreviver, porque pelo jeito elas enfatizam muito isso no texto. E daí falam que essas oportunidades de bolsa, porque ele era universitário em Londres, foi uma das questões que auxiliou ele, que os freelas que ele fazia como bolsa eram justamente na área da literatura, que daí, né, gerou, ele tinha anotações que ele fazia dessas traduções, gerou a publicação recente, eu não cheguei a encontrar quando exatamente foi publicado, mas diz que é recente, os Quadernos de Londres, que essa é a nomenclatura que dão, que é o caderninho que ele tinha, né? Imagino que eram vários, das anotações dele, que está publicado. E, enfim, e diz que é uma publicação de cerca de 900 páginas. Então, ele tem muitas anotações sobre os trabalhos e tudo que ele fez só enquanto estava em Londres. Enfim, e daí, né, no texto fazem uma comparação que depois eu acho interessante a gente também discutir com como é que é? Past and Work do Walter Benjamin. Falam que este livro, Os Cadernos de Londres, e esse livro do Walter Benjamin, eles são semelhantes às características que estão em ambos. Eu confesso que eu realmente não conhecia esse texto do Benjamin, então, assim, imagino que depois vocês que talvez conheçam possam falar um pouco a respeito aí para a gente ver sobre o que se trata exatamente. Enfim, mas pelo que no texto afirma, ambos, né, ambas as obras, elas tratam sobre tradução e transposição textual. Então, né, sobre esses métodos, essas escolhas, eu imagino que é nesse sentido, é um hábito que muito tradutor, principalmente no passado, tinha bastante, até onde eu sei. E também afirmam que no texto do Andrés Bello, trata bastante nas anotações dele sobre tradução versus tradição, certo? Que daí eu acho que é justamente esse movimento, né? Rever essas definições de como fazer uma tradução, preservar todas as palavras, toda essa coisa que a gente já conhece. Então, eu imagino que é nesse sentido aí que talvez sejam as anotações dele. Também é colocado que ele pensava em construir uma língua-alvo confiável para fugir das manipulações simbólicas. E aqui, né, pelo que dá a entender, é no sentido daquilo que eu falei. O reinado espanhol, principalmente o do irmão do Napoleão Bonaparte, ele manipulava muito as informações para que elas não chegassem ao povo, principalmente às colônias. Então, eu penso que essa ideia dele de construir essa língua confiável vem daí. E também, né, tem essa concepção de que para o Andrés Bello a língua ela era um sinônimo de mudança política. Então, né, de novo aí a gente tem que a tradução ser um ato político, porque o uso da linguagem pode ser político, tanto para retirar uma informação, como o reinado espanhol fez, quanto para agregar informações, como o Andrés Bello fez. Aí também a gente tem que, graças ao Andrés Bello e o seu conhecimento de latim, outra língua que ele sabia, a Colômbia, né, ele ajudou a Colômbia, lá de Londres, a escrever uma carta para o Vaticano, e essa carta motivou que o Vaticano reconhecesse a Colômbia como um país independente. Foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu alguma colônia como um país independente, que eles estavam nesse processo aí também. E daí permitiu a nomeação de bispos do país, né, sem a interferência da Espanha. Aí nós temos o penúltimo subtópico antes da conclusão, que é a Translating for the New World, da London Reviews, e que daí a gente tem mais informações de fato sobre o que ele fez em Londres. E diz que lá ele foi nomeado secretário diplomático do Chile.
no caso, como um correspondente em Londres e secretário do Chile. Então, ele estava lá representando o Chile, basicamente. Diria acho que é algo tipo um embaixador, eu presumo. Enfim, e lá em Londres ele publicou que era um local, e aí vem aquilo que a gente estava falando antes, né? Era um local ideal para trocas de conhecimentos europeus e americanos. Então, né, era um porto seguro, vamos dizer assim, para ele conseguir adquirir, beber de todo esse conhecimento sem, né, as podas que, por exemplo, os espanhóis faziam com o povo. Enfim, e esse fenômeno, ele auxiliou no que, segundo o texto, eles chamam, né, da continuidade histórica, né, esse fenômeno das trocas em Londres. E gerou também várias traduções, não só do Andrés Bello, né, possibilitou várias obras serem traduzidas nesse momento e nesse lugar. Aí tem aqui, né, no final, né, junto com a conclusão, a gente também tem as informações de que o Andrés Bello ele visou mais a atenção à tradução de poemas por um tempo, porque, como eu falei, né, ele tem formação em artes e literatura, e pois acreditava que a poesia é, e daí eu cito a citação que foi dita dele, a la maestra de los pueblos y los reyes. Então, né, ela poderia tanto ensinar os pobres quanto os reis, independentemente de classe. Então, ele acreditava também bastante nesse poder, né, da literatura, nessa força política da literatura, que canta al mundo las primeiras leyes. Então, que canta ao mundo as primeiras leis. Bem bonito, eu achei. Certo, desde a infância das pessoas. Também, terminando aqui, o Andrés Bello era considerado o pioneiro da filosofia nacional espanhola. Então, apesar da Espanha existir há muitos anos, é nesse sentido de não espanhola, mas do pensamento em espanhol, neste quesito, certo? A partir do ponto de vista, e daí vem aquilo que eu estava querendo dizer, de um criollo sul-americano envolvido em projetos de emancipação. Então, ele foi pioneiro neste âmbito. E daí, né, ele fez com que o novo mundo fosse compreendido adequadamente pelo velho mundo, né? Justamente que ele estava lá em Londres, no velho mundo, auxiliando, né, fazendo essas pontes em outras línguas, não só quando estava lá, para que, né, a independência de vários países, não só o dele, acontecesse. E daí, né, também enfatizou bastante durante o texto que ele era considerado um tradutor muito metódico em cada sessão, né, em cada trecho, imagino, cada frase, visando que o texto ficasse o mais adequado possível, tanto culturalmente quanto no nível de conhecimento, e que ele usou várias notas de rodapé sem medo algum. Basicamente, gente, aqui os meus comentários são esses. Se alguém quiser contribuir, é isso. Sim, acho que, alô, acho que, sim, e tem vários pontos. Vamos ver aqui. Ok. Acho que eu entro com os pontos agora ou alguém? Sim. Acho que eu entro com os pontos, depois com certeza Silvia vai ter. Isso, Vai, faz vai. isso. Tá bom. É. Eu falo agora. Sim, muito obrigado, Gabriela. Acho que foi muito interessante. Você pegou todos os pontos centrais. Eu queria enfatizar algumas coisas aqui. Primeiro, enorme importância das traduções do francês. E podemos ver isso, página 13 para quinta, último parágrafo, quinta linha. First, in the context of a Spanish rule, obsessed with monopolistic trade policies and controlling symbolic goods, it could be said that the smuggling contrabanda foreign books, mostly those related to the French Enlightenment, laid the groundwork for the emancipatory movements in the region. Muito, muito importante aqui. E claro, agora que conseguimos tudo pela internet, essa ideia de contrabandear livros quase não existe mais, a não ser que está na Coreia do Norte. Mas relativamente poucos anos atrás, realmente contrabando de livros muito, muito importante. Você pensa, especialmente você pensa na Rússia de Stalin, e outras ditaduras aqui no Brasil, América Latina também.
Mas pensando nesse período, século XVIII, século XIX, outro exemplo, livros contrabandeados foram lidos e explicados em Minas Gerais durante o levantamento em Minas. Eu escrevi sobre isso no artigo sobre importância de tradução. O artigo chama The Important Role of Translation in the Brazilian Minas Conspiracy. E quem está... É a Fernanda que está colocando tudo no site? Sou eu, Gabriela. Ou você está colocando tudo? Eu tô passando aqui, se é isso que você está perguntando, John. Sim. Não, eu queria colocar esse livro no site. Ah, não, é a Fer, mas eu posso pedir para Fernanda. ela. Sim, eu mando para ela. Perfeito. E então, o que aconteceu lá em Minas? E na Inconfidência Mineira, os intelectuais lá, ou leram os artigos. Deixa eu pegar todos os nomes aqui. Durante a conjuração, deixa eu só pegar os... Esquece de todos os nomes de todo mundo aqui. Cláudio, como chama? Manuel da Costa? Cláudio Não. Manuel da Costa. Não, Cláudio Da Manuel da... Inconfidência Mineira? Sim. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ele foi um dos principais intelectuais. Então, ele contrabandeava os livros franceses e ele traduzia nas tertúlias, nas reuniões que eles fizeram, para as pessoas como Tiradentes, que não tinham tanta educação. Então, Tiradentes foi divulgando as ideias sobre independência, sobre democracia, para os colegas, os outros soldados dele. Então, isso foi muito interessante ver a importância da tradução oral por Cláudio Manuel da Costa e outro, como chama? Outro importante, o advogado, poeta, estou me esquecendo aqui, como chamava? Não. Pessoal, todo mundo faltou na aula Não, eu tô lembrando, é o de arcadismo, que eu história. Eu só lembro. lembro do Francisco José Eu da pego Silva aqui. Xavier, só sei o nome dele, o resto eu esqueci todos. Eu fiz muito É o pôster da. pequena. Não é o É o Tomás da. Antônio Gonzaga? Thomas Isso, é da Gonzaga, Marília Thomas de Gonzaga, Dirceu, sim. não é? Não, Ei, A Thomas... resposta veio do. Não, a resposta veio Desculpe. do Google. Eu não posso tomar Não. isso, gente. Ah, Ok, Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Thomas Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa eram os intelectuais. Claro que sabiam francês, conseguiram importar livros, especialmente o livro de Rainal, que era o livro sobre as constituições dos estados americanos. Muito importante para uma fundação do novo estado de Minas Gerais que pretendiam. Então, o que Tiradentes... Então, Tiradentes tinha esse livro, que agora está no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, como um tipo de símbolo. E o que Tiradentes fazia? Eles tinham esse livro em francês, e ele não sabia francês, ou ele sabia francês muito mal, e ele passava para os outros soldados com quem ele trabalhava, os amigos dele, pediram para eles leram e traduzir. Então foi a maneira de transferir esse livro de Reinaldo sobre as constituições dos estados norte-americanos
esse é um tipo de fundamento na criação do Estado Novo de Minas Gerais. E isso foi uma das principais razões porque depois ele foi sentenciado à morte, divulgando ideias subversivas entre os outros soldados com quem ele trabalhava. Então, isso aqui é um exemplo aqui no Brasil e Minas, e eu deixo o texto no site. Então, isso aqui é um elemento muito importante aqui no texto aqui. E aqui temos outras coisas aqui. Então, primeira coisa importante é contrabandear livros franceses. E a segunda coisa muito engraçada aqui, página 14, bem no fim. As told by his biographers in 1797, Father Montenegro, his mentor, do Andrés Bello, regretted the fact that Bello was reading Racine. It's really a pity, my friend, that you have learned French. One could deduce that the priest considered this a pity because of the revulsive potential of the French reading material available at the end of the 18th century, despite the efforts of Spanish censorship. Então, isso aqui é engraçado em um sentido, que é muito ruim ler em francês, porque nesse caso as ideias do iluminismo vão ser disponíveis. Eu posso até pensar na metáfora de Lobato sobre a tradução, que a tradução é uma maneira de abrir o prisão do leitor. O Lobato está fazendo o leitor brasileiro que só tinha acesso aos livros em português e em francês, traduções do francês. E no caso de Lobato, ele queria abrir essa porta, essa janela, essa prisão, traduzindo especialmente do inglês. Mas eu acho essa citação muito engraçada. Sabendo ler em francês, dava acesso a material, nesse caso subversivo, e claro que muitos romances picarescos, romances com elementos sexuais também. E gostei outro do expressão aqui, no segundo parágrafo nessa página, que começa com Translation is a key issue, falando das traduções ruins dos franceses. Eu gostei da expressão, olhemos, pois, e traduzcamos. Let us cry then and keep this translation. And keep translating. Acho que pode ser interpretado de várias maneiras. A qualidade das primeiras traduções, mas a ideia também que não existe nada ligando a ideia do prisão, a falta de ideias, se chora pelo fato que está dentro do prisão, em isolação, e depois a solução é traduzir, para abrir. Você chora porque está dentro do prisão, mas depois a tradução vai abrir isso. Então eu acho o artigo muito, muito rico. Eu gostei da citação final de página 16, e vou ler de novo. Bello was a scribe, not a warrior, at a time of war in a heroic age. While his student Bolivar led successive armies in a 12-year continental war to the death, he was bottled up in North London. For half of his time here, scraping a living through translation, tutoring, and even assisting his tailor in order to pay off the family clothes bill. His own trade was pen and ink, his posture sedentary. Although his gait was rapid, jeito de andar, there is no evidence he ever rode a horse in adulthood.
that did not look too good in the age of Byron and Bolívar. A ideia que o herói da independência tem que ser meio macho, tem que ser também guerreiro. Toda a ideia da espada e a pluma, the sword and the pen, que Bello era só intelectual. E não sei, eu gostei muito do Bello aqui. Olha, tem coisas interessantes para todo o fim do artigo. O fato que Gabi mencionou, que ele estava sempre transformando, sempre acrescentando. Aqui a gente tem uma citação perto do começo da página 20. Translating meant always transforming, adapting a text to its new intended readership. Sim, ele tinha liberdade para fazer isso, ele não tinha que seguir nenhum tipo de ele não assinou nenhum tipo de contrato dizendo que ele ia traduzir tudo sem qualquer mudança. Então não havia contrato. Ele tinha, isso foi uma época que ele tinha liberdade para acrescentar, para tirar coisas, para resumir certas coisas. O artigo o artigo descreve todas as mudanças que ele fez. Claro que vocês que traduzem, antes de traduzir um livro, muitas vezes tem que assinar um contrato que se vai reproduzir tudo sem qualquer acréscimo, qualquer tipo de mudança. Então, é claro que agora a gente está ligando as traduções de Bello com adaptação para, como fala aqui, adapting a text to the new intended readership. Tem outra coisa que eu acho muito importante, um conceito que eu não tinha ouvido falar, translatio imperi. Translatio imperi. Ok, na citação na página 22, começo da página, você pode ver. The trope of translatio studi et imperi was used in the Middle Ages to refer to the physical movement and renovation of a superior civilization and dominion from one geographical location to a new one. With strong ties to the renovation of the power of Rome, the movement of translatio was that of the sun, from the east to the west. As explained by Jacques Le Goff, the geographical transfer of power imperi was above all a transfer of knowledge and culture. Foi a primeira vez que eu vi esse termo, que parece que vem mais de historiadores, e ainda se encontra isso muito, todos os livros traduzidos aqui no Brasil, mas toda a América Latina, tudo vindo de fora, especialmente em língua inglesa, e a troca de livros brasileiros indo para fora do Brasil, uma porcentagem pequena do que recebe aqui, recebendo tudo dos poderes América do Norte, Europa, vindo para cá, e relativamente pouco indo daqui para lá. Translatio imperi. Então eu gostei muito desse termo, que com certeza eu vou começar a usar. Ok, acho que esses são pontos que eu queria enfatizar. Outra pessoa importante que eu não escrevi sobre ele, Francisco Miranda, chamado precursor, também tradutor venezuelano, também colega de Bolívar, muito importante, e Georges Bastin de Montreal escreveu um ensaio importante no livro que eu editei junto com Paul Bastin, so Agents of Translation. Aqui, Jorge Bastin, o precursor Fernando Miranda, que teve uma carreira um pouco semelhante a Bello, mas também, além de tradutor,
traduzindo, deixa eu ver, especialmente do francês, mais importante era o livro que ele traduziu, deixa eu ver, Lettres, Viscados, Lettres os espanhol americanos do francês, um livro encorajando os novos espanhóis na América Latina a lutar, a se levantar contra os espanhóis e fazer seu próprio país. Claro que aqui no Brasil não temos tanto contato com independência da América Latina, Venezuela, Colômbia, etc. Esse artigo muito interessante. Francisco de Miranda. Uma outra coisa muito interessante, Francisco de Miranda, há uma estátua de Francisco de Miranda na Avenida Paulista. Quem vai na Avenida Paulista no domingo? Alguém? Ninguém. Ninguém. Marli, Jamali, Silvia, próxima vez que se for na Avenida Paulista, procura a estátua de Francisco de Miranda, que fica perto entre Rua Augusta e Consolação. Eu mando para vocês informação sobre isso. Acho que Marli parece que vai lá. Tô vendo que Alguém manda uma foto depois para eu ver no grupo, por favor. eu mando agora, sim. Você é tão fácil, você sempre passa na Paulista, perto de Consolação e Augusta, então fica bem no meio, e não tem pichação. Devo ter passado 500 vezes, né? E nunca vi. Sim. Não, eu fico sabendo, e depois e não tem pichação lá. Então, parece que os pichadores respeitam a independência da América Latina. Ok, passo a palavra para alguém, para a Gabi, para a Silvia, para qualquer um agora. Acho que outra pessoa, né, Silvia, os demais aí, Silvia quiser Cobelos, comentar. raised hand. Não, eu queria te perguntar, Gabriela, super legal você ter apresentado, gostei muito. Também não conhecia esse beijo. Talvez devo ter visto alguém falando alguma coisa nos congressos que eu vou de hispanistas, mas sei lá, né? Não lembro. Não, uma das coisas que eu queria só agregar que o John estava falando sobre os livros, eu estudei um pouco essa história dos livros que eram ou cancelados em éditos do Papa, né? Papais, então tem várias listas. E também aí eles colocavam, e eu li bastante sobre isso, porque eu fiz um artigo sobre a tradução do Quixote, a primeira assinada, que foi dos Viscondes e o Pinheiro Chagas, e todos os poemas primeiros, que chamam poemas preliminares, não tinham sido traduzidos. Então, em algumas. Como é que eles resolviam isso? Algumas edições eles faziam umas traduções assim ao pé da letra, e uma das razões foi por isso, porque eles tipo entraram na época que eles foram cortados em alguma dessas coisas. Então, se você procurava os livros, é bem interessante ver toda a força, e aí que voltando à história, Gabriela, da história da tradução e política, também quis lembrar, por exemplo, o que está acontecendo agora no meu país de origem, Argentina, que né, o cara lá proibiu, o presidente, o uso de palavras inclusivas, sendo que a Argentina é um dos países que mais tem, olha, se não é um dos que mais tem, tá? Autores e autoras trans, e vocês aqui no Brasil, vocês podem ver, eu acho que eu mandei essa semana um que, se eu não mandei, eu mando hoje, que é da minha colega Silvia Lichará, Silvia Massimini Félix. Então, assim, é ridículo, porque você acha, os caras que forem traduzir, vão fazer questão de usar todas as palavras inclusivas do mundo. E a última coisa, Gabriela, é para você. Por que você encanou tanto com a história da palavra criojo?
porque eu não sei se você está confundindo com algumas acepções semelhantes. Mas, assim, dependendo de você falar, a palavra criojo tem muito sentido de nativo daquele lugar, da terra, roots, entendeu? Então, por exemplo, na Argentina tem umas bolachinhas chamadas las criollitas, empanada crioja, quer dizer que é do campo, entendeu? Coisa crioja é muito assim, el gaucho criollo, não O necessariamente criojo, tem a o ver. criojo ele também é a miscigenação, né? É a coisa que Então, nasce na terra, né? Então, isso que eu queria dizer, talvez ela estava entendendo, não sei se você estava entendendo muito com uma coisa racial, de creole, de crioulo, não é bem isso, não é bem, seria até mais para povos originários, até em mistura com os imigrantes que foram para lá, sei lá, essa é a experiência que eu tenho, não sei, como eu te disse, Gabriela, de repente, fala você um pouco, porque eu vi você falando mais de uma vez disso. Eu falei, me chamou a atenção, eu anotei aqui das coisas que eu ia perguntar. Não, não, tranquilo. Eu ia até digitar no chat, mas, enfim, antes de falar sobre isso, igual você falou da questão das pessoas trans na Argentina, eu não sei se vocês sabem, mas a Argentina tem vários filmes premiados com protagonistas trans. Então, realmente, ridículo, mas enfim. Sobre a questão do criollo, é assim, como eu trabalhei no mestrado com tradução cultural, com cultura indígena, eu lembro que, né, acabei lendo vários textos em espanhol que tratam dessa questão, e até onde eu sei, o termo criollo, ele é bastante usado justamente igual a Kátia ponderou. Quando você fala que alguém é criollo, é uma pessoa que não é branca, é uma pessoa que ela é miscigenada. Então, eu penso, uma pessoa no século XIX, conseguir ter a ênfase, a evidência, a ação que ele teve, ao trabalho político que ele teve, a influência que ele teve na independência de vários países da América Latina, não só o dele, eu achei um grande feito, entendeu? Então, por isso que eu enfatizei, foi nesse sentido. Eu Mas leio dessa será que forma. é justamente por isso que eu estou falando, justamente como ele estava fazendo isso no discurso, num lugar de pessoas brancas, eu não sei, eu estou meio questionando, entendeu? Se mesmo na época que ele usava isso, ele não estava querendo dizer, olha, nós criojos, nós que somos aqui da terra, entendeu? Não, ai, a gente é misturado. Não, assim, entendeu? Assumindo, ai, olha, porque a gente que é miscigenado, a gente que é misturado com índio, com negro, com imigrante. Não, eu para mim, eu vejo muito mais. Agora, né, sei lá, não sei, né? Por isso que é uma coisa que a gente teria que estudar muito mais para ficar discutindo sobre isso, eu não vou entrar, né? Mas só para lembrar, sei lá, de coisas que eu leio, especialmente na Argentina, tá? Também isso pode ter muito Sim, claro. de outros países. O que eu conheço mais é literatura argentina, né? Na Argentina, pessoas do interior da Argentina, entendeu? Meu irmão casou com uma moça bem do interior, então eu tenho duas sobrinhas que são do interior, então, né, eu ouço coisas, né? Mas já te digo também, é outra época, é tudo, não sei. Uhum, não, sim. Assim, olha, só para você ter uma ideia, quando você estava falando, eu dei um Google aqui, de fato, as pinturas aqui que tem dele, ele é bem branco. Mas, né, não sei, talvez seja então nesse ponto que você está falando e eu interpretei errado. Seria como você disse, algo que talvez tivéssemos que olhar com mais cuidado a vida pessoal dele, não só o que está no artigo, para a gente ter essa certeza do que de fato o crioulo ali estava de fato querendo dizer. Kátia, você que está querendo contribuir? Não, sobre essa questão do criojo ainda. Na verdade, a gente tem essas duas acepções mesmo. Uma do miscigenado, mas aquele que também é descendente de espanhol, sem miscigenação, mas que nasce na terra, também é crioulo. Então, ele é branco, ele é descendente de espanhol, mas ele nasceu na América. Exatamente, é tipo native, que nos Estados Unidos falam native, Mas sabe? ele não é indígena, né? Ele é Não, o não, não, branco que não é nasceu Native ali. American. Você é native, você tipo é inglês nativo, você fala, É. né, castelhano, você nasceu lá.
Não interessa, entendeu? Você nasceu lá. Então, ele é criojo, mas ele é branco. Ele não É, tem miscigenação nesse não, caso. ainda mais ele sabendo tanta língua. Claro, ele pode ter dado uma pintadinha de branco nele na pintura, que o pessoal fazia isso, que a gente sabe, né? Olha o nosso grande exemplo, Machado de Assis, coitado. Eu que tenho 64 anos, aprendi que o homem era branco, né? Depois que eu descobri que não era. É, mas eu acho assim, era muito comum, eram filhos das elites, eram pessoas que tinham ido lá, ainda mais gente que na Espanha, lá toda a área da Espanha, o pessoal, eles se misturaram menos, entendeu? Não sei, a sensação que eu tenho, pelo menos de ver, você vai para o México, você vê um monte de gente que assim, você acha que está na Europa, aí de repente você olha assim, não, não é isso, entendeu? Então, sei lá, isso é muito comum na América, aconteceu. Bom, É, de fato, né? Assim, Silvio, eu não sei você, mas eu tenho muito também essa impressão de fato na Argentina. A Argentina, para mim, é uma ex-colônia muito branca. não, não, e é uma vergonha. Você não viu que o próprio o vice-presidente, o presidente, que o cara se diria um cara de esquerda, o cara falou: ah, a gente vem dos barcos, entendeu? Puta vergonha. Sendo que é mentira, porque isso é lá em Buenos Aires. Então, claro, você tem um monte de imigração. Você teve uma época que teve uma imigração absurda na Argentina de como é que chama? Espanhóis e italianos, muito grande. Agora, imagina, tem um monte de pessoas que são indígenas, povo originário, entendeu? Muitos foram exterminados também, como aconteceu no Brasil, uma história muito Ó, triste. Os mapuches também estão na Argentina, até hoje eles estão brigando lá. Hoje minha filha acabou de me falar, encontrei com ela e ela me falou que, coitado, agora que está esse cara na presidência, que aumentou muito o aluguel, que tem um senhor que ela conhece, que o cara estava ficando sem onde morar, e o cara é mapuche, que eles estavam fazendo uma vaquinha para ajudar ele, entendeu? Então, assim, é muito triste a situação dos indígenas lá também, entendeu? com certeza. Eu estava vendo aqui, pelo que eu dei uma pesquisada, a família dele vem das Ilhas Canárias. E Olha aqui. é, Então, Ilha Canária é Espanha. Bom, é isso. Bom, vamos fazer um pouco de housekeeping. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Marli, você. Eu cheguei atrasada, peço desculpas, né? Tive uns probleminhas aqui. Não, Imagina. Silvia, eu estou meio que chegando de paraquedas, na verdade, mas assim, eu sei que vocês vão ter várias reuniões ainda, usando aqueles textos, né? Então, o que vocês precisarem, vocês vão Não, esse tema, né? Gostei muito, viu, Gabriela? Bem interessante. Mas aí que tá, pelo que vocês colocaram, ele não tinha, não parece que ele tinha essa posição política, né? Que a Gabriela aí teria que pesquisar para saber se ele tinha ou não, mas parece que não, né? fica confuso, né? Se veio das Ilhas Canárias, possivelmente não, mas teria que um Não, historiador, uma pessoa que não é nem focar para muito nisso para descobrir. saber. É, Mas também achei bem interessante toda essa história. Eu adoro histórias assim, né? também. Eu gostei desse livro, achei interessante. E essa parte que elas tocam, eu não li todo o capítulo, viu, Marli? Mas não me pareceu ser aquela mesmice de sempre da antropofagia. Eu estou trabalhando com antropofagia, porque é aquela coisa que eu mostrei na Jota, com antropofagia, mashup. E, gente, se vocês tiverem oportunidade de vocês assistirem aos desfiles de escola de samba, especialmente os do Rio. Gabriela, você viu que tinha de coisa indígena, tinha tudo, cultura negra. Aí eles pegaram, foi super legal, porque pegaram sempre a mesma coisa, faziam não, agora não. Pegaram de vários lugares da África, tanto que a Viradouro que ganhou era uma coisa assim, nunca tinha mostrado nada assim, sabe? Eu E é dei, muito Viu, legal, Silvia? é muito É, legal. eu queria só eu colocar, dei porque
eu às vezes falo, critico a coisa da antropofagia, não é que eu gosto muito da questão da antropofagia, da transcriação, de tudo. Eu só acho que muita gente resolveu embarcar, né? Embarcar no trem da alegria. Aí como é que é em inglês mesmo? To jump in the bandwagon. Gravy train, the Então, gravy enfim. wagon, yeah. E aí, você vê gente falando, isso aqui é uma transcrição, um exemplo de antropofagia com coisas que não são, Sim, né? Chegaram a sim, falar sim. do Black Orpheus como um exemplo de antropofagia. Não é. Ali foi, Não, né? eu sei. Entendeu? Agora, Então, gente, no carnaval, e fica aí essa história de carnaval, mexão também, sim. porque o Ali, pessoal sim. pega e é um Concordo. pouquinho daqui, é um pouquinho de lá e mistura. Nossa, eu estava assim, sabe? Ali é Eu o caldeirão, salvou, né? eu não estava bem animicamente, e aquele momento foi muito bom, tá vendo? Aquele carnaval maravilhoso, assim, né? Foi Não, incrível. Silvia, eu dou aula de História da Arte também, e hoje mesmo eu dei uma aula sobre isso, só você ter uma ideia, sobre a Salgueiro, a grande campeã, né, que falou dos Yanomamis. Eu particularmente sou Que muito apaixonada pelos lindo! desfiles aqui. Eu Não, adoro. o desfile da Grande Rio, que também era de mistura falava uma mistura com religiões africanas e aí também indígena, era bem interessante. Sim, Aí tinha uma maravilhoso. pantera azul, vocês viram uma pantera que avançava, Sim, assim, porque agora Sim, uma inovação sim. que teve é que agora, John, as escolas. Não, é muito interessante para estudar, gente. O pessoal tem que estudar mais isso. Uma das coisas que eles fizeram, John, agora virou um palco, porque cada escola organiza a luz. Então, por exemplo, você uhum. passa um carro e aí você ilumina só aquele carro, ou você apaga a luz. Então, por exemplo, um dos carros, eles apagaram todas as luzes do sambódromo e o carro inteiro iluminado com um LED azul. Não, o que é aquilo? E era uma Faz. entrando no público. Meu Deus, olha, eu pirei esse ano com essa iluminação. Eu acho que agora acabou, né? Agora, gente, ninguém sai de baixo. E teve uma adaptação de um livro que é O Defeito de Cor. Sim. Olha que assunto lindo para um aluno fazer né, um trabalho. De adaptação. Maravilhoso, sabe? E tem coisa Mas muito. faz. Tem tudo escrito. Você vai lá, você tem a sinopse, você tem tudo, a descrição, você tem a bibliografia que os caras fizeram, você tem as notas que o pessoal deu, então dá para saber. E por quê? Porque quando eles tiram, foi aí que eu descobri, por exemplo, que assim como o John estava descrevendo dessas adaptações que o pessoal fazia dos textos, e o que eles mais queriam era uma adaptação, porque ninguém queria ler Ixi, eu a caí. Constituição dos Estados Unidos, ou saber o livro direitinho, que eles queriam um resumo, a mesma coisa, você lê, por exemplo, a justificativa das notas, eles falam assim, não, porque não foi muito criativo. Aí seguiu muito o livro, eles falam, por exemplo, do Don Quixote. Então, é muito legal você entender, né, como... Nossa, eu adoro, eu acho assim, carnaval... Mas um- essa questão das luzes, Silvia, que você falou, já é o terceiro ano que eles estão trabalhando agora com esse negócio da luz do sambódromo. Eles apagarem, focarem. E eles fazem isso principalmente no momento que passa onde está o júri. Porque, Não, né, mas onde passa, né? agora quem fazia antes, eles não tinham ele não podia decidir. E agora quem Sim, faz sim, eu sei. tudo? Isso que mudou, entendeu? Ficou uma Sim, coisa como um iluminador, ficou como um teatro, sim, realmente. mas é isso que eu tô te falando. Já faz 3 anos, ano passado, a Beija-Flor fez uma apresentação sobre a independência. No caso, ela falou, é a reforma da independência que eles falaram. Porque daí eles Olha, recontam a história da independência, eles contam que, na verdade, o Brasil ele foi independente só em 1823, e daí seria o centenário da independência real oficial, satirizam o quadro do que Pedro ótimo. Américo, é maravilhoso e realmente é tudo muito teatral. Essa questão de inserir atores, porque são, né, Sim, pessoas sim, realmente formadas atores. nisso.
Isso é novo. bailarinos, tem 3 anos fazem só isso. coreografias, eles, nossa, eu acho incrível, acho que tá ficando cada vez melhor para estudar. Ok, então E a espero semana ver. que vem a gente vai ter um webinar sobre tradução de uma moça que fez uma tese, eu acho que foi, de tradução de mulheres, e vai ser bem legal. E o segundo webinar também é com mulheres, então vai estar cheio de mulheres. Bye for everybody. Bye bye. Gente, tchau. Tchau, tchau. Tchau.